A mensagem que vamos ouvir hoje, que está aqui no boletim, é sobre a responsabilidade dos regentes, músicos e coristas. Porque cantar também é pregar. E ouvimos. É um ministério importantíssimo para ajudar o santo irmão Aldo a conquistar a grande e última vitória final, em benefício do reino dos céus, a Igreja Apostólica. Diz assim: prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, na mensagem do final de semana passado, anterior, foi lembrado a importância que os grupos musicais denominados coros e orquestras de gêneros possuem junto ao coral apostólico, e o apoio e as orientações da Santa Voz Rosa, do Santo Irmão Aldo, para a realização dos trabalhos. Neste boletim, com o objetivo de mantermos em ordem tudo o que herdamos dos nossos santos e continuarmos dando bons frutos, vamos relembrar a responsabilidade dos regentes, músicos, coristas para o coral apostólico, algo imprescindível e que jamais deve ser esquecido ou deixado de lado. Alguns pontos importantes que nos foi ensinado, orientado e cobrado desde o início desta obra e que hoje se faz necessário nos atentarmos e corrigirmos. Antes, precisamos entender um ponto muito importante. Para que todo o trabalho, um grupo possa alcançar um objetivo almejado, seja ele qual for, é necessário que tenha regras específicas, responsabilidade e muita disciplina dos seus participantes. No nosso coral apostólico não é diferente, pois nele há regras importantíssimas implantadas com a orientação da Santa Voz Rosa, do Santo Irmão Aldo, regras que devemos zelar com responsabilidade, colocando em prática com muito amor e humildade, pois o coral apostólico não é brincadeira ou algo sem valor. Muito ao contrário, é considerado um ministério importantíssimo para a obra de salvação desta igreja, motivo pelo qual a missionária Odete, por muitos anos, acompanhou presencialmente os ensaios do coral da sede e muito ajudou na condução dos mesmos, cuidando para que as regras fossem cumpridas, principalmente no quesito atraso, faltas sem justificativas e comportamento dos seus membros. E era maravilhoso constatarmos um trabalho organizado, um exemplo para a Irmandade Apostólica, graças ao empenho, dedicação, comprometimento dos seus regentes, músicos, coristas, e o resultado foi maravilhoso. Maravilhoso também é relembrarmos de quando participamos dos trabalhos do coral pela primeira vez, onde nosso coração se encheu de alegria, de tão gratificante momento em que prometemos servir a este coral, com amor e dedicação, tanto no ensaio como nas reuniões. Porém, hoje percebemos, através das atitudes de alguns regentes, músicos e coristas, que aquela alegria em servir está se esvaindo, pois estão deixando se levar pelo desânimo e participando dos trabalhos simplesmente por obrigação, ou de forma como um lazer, e não mais com amor e dedicação para com Deus, como outrora foi. É a situação, ou melhor, e a situação se torna ainda mais grave e preocupante
quando tomamos conhecimento de que estes ainda incentivam outros irmãos, até os jovens, a também agirem da mesma forma. Há regentes, músicos e coristas que praticam o desânimo, deixando de cumprir com o seu ministério e se ausentando dos ensaios, às vezes por dias e até semanas, sem ao menos ter a hombridade de se justificar junto ao regente titular. E quando aparece, ainda exige participar daquele dia regendo, tocando, cantando solos, como que estivesse ali por obrigação ou fazendo um favor, apenas para emprestar os seus talentos. Uma grande falta de consideração para com os nossos santos, com o trabalho do coral e para com os seus irmãos e companheiros de ministério. Também há aqueles que praticam o lazer dentro do trabalho sério que é o coral, levando tudo na brincadeira, desde o momento do ensaio, quando chega e sai, a hora que bem entende, até no momento da reunião, quando não respeita o ambiente sagrado e a visita dos santos e anjos, dando mau exemplo, usando o celular em redes sociais, saindo dos seus lugares pré-determinados na orquestra ou no coral, indo se assentar com os parentes e amigos, ou ainda ficam em grupos nos corredores e anexos da igreja, para conversar assuntos que nada têm a ver com o propósito de uma santa reunião, desrespeitando Deus e os seus santos, o pastor que está no trabalho do púlpito ministrando a reunião, os irmãos que continuam cumprindo fielmente o seu ministério, bem como a irmandade que muitas vezes não consegue prestar atenção e se alimentar espiritualmente da mensagem apostólica que vieram buscar com tanto amor. Prezados e amados irmãos regentes, músicos e coristas, sabemos que a grande maioria cumpre seu ministério com amor, dedicação, esforço e muita boa vontade. Mas nossa missão é alertá-los e não se deixarem influenciar por comportamentos estranhos à nossa igreja. E para aqueles que precisam desta mensagem, aconselhamos a refletirem no seu ministério, em suas atitudes e em sua responsabilidade. Desejamos que renove o seu compromisso com Deus e os seus santos, em especial ao nosso santo irmão Aldo, que incentivou e deu presencialmente a oportunidade para muitos exercerem este sagrado ministério de levar a música, cantada ou tocada a muitos corações, sedentos de paz, conforto e alegria. Ministério este que é muito mais espiritual do que material, pois foi Deus quem te deu os seus dons, suas inspirações e as virtudes para falar em seu santo nome. Analise a sua conduta, a sua intenção, peça um ânimo, amor, comprometimento e responsabilidade. A Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, jamais esqueça de que todos nós estamos juntos em primeiro lugar, fazendo de melhor para estes santos que estão nos céus, pois merecem toda a honra, glória e o nosso louvor. Amém. Aí está, portanto, a mensagem contida no boletim, que nos faz refletirmos sobre o grande valor do ministério do coral, também aos demais que possuem o ministério. Mas falando aqui da forma que ouvimos sobre o coral de nossa igreja, irmãos, a responsabilidade é grande pelo valor que este ministério tem na obra de salvação.
Muitas vezes ouvimos o santo profeta irmão Aldo falando a nós no boletim sobre, irmãos, o grande poder que uma mensagem cantada tem para convencer um coração. O coral acabou de cantar, venceremos cantando. Que cantar é um ministério, que cantar transmite paz, que cantar transforma almas. Quantos que inclusive hoje aqui estão e que tomaram esta decisão de estar aqui, de serem apostólicos, porque ao ouvirem a hora milagrosa, porque ao ouvirem assistir uma reunião de nossa igreja, e ao ouvir o primeiro, um único hino de nossa igreja na sua vida, já foi o suficiente para às vezes derramar lágrimas, para em pensamento pedir a Deus o perdão das falhas de uma vida dominada por tantos sentimentos maus e vícios que viviam lá fora. Quantos que ao ouvir um hino do coral sentiram no profundo, no mais íntimo de sua alma, de que realmente naquele momento, ao ouvir aquela mensagem cantada, haviam encontrado o caminho verdadeiro para o reino dos céus. E se converteram em 3, 4 minutos ao ouvirem aquele hino. E tomaram a decisão: a partir de hoje, é nesta igreja que eu vou ficar. E ainda quero um dia estar neste trabalho, neste ministério, cantando, alegrando a minha alma e ajudando com que outros também se alegrem. Irmãos, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, certa vez ele nos disse que muitos que vêm cansados, e ao assistirem uma reunião de nossa igreja e ao ouvirem os hinos do coral, a Santa Vó Rosa naquele momento, com o poder que recebeu de Jesus, com o título glorioso de Espírito Consolador. Irmãos, Jesus lá no passado ele consolou, ele confortou a muitos. E foi por isso mesmo que ao prometer um outro santo igual a ele a cumprir o ministério, ele disse: enviarei o outro Consolador para que fique convosco. Então naquele momento da apresentação do coral, a Santa Vó Rosa vai até naquele coração que às vezes tantas lutas está enfrentando, que tanta luta enfrentou na semana que se passou, e consola, e concede ânimo, esperança de que irá vencer, de que será bem-sucedido. Além de todos estes benefícios na conversão, no consolo, na esperança, no proporcionar ânimo às criaturas que aqui estão, o ministério do coral também tem a missão, ou tem assim o sentido, o ministério, de render louvor e adoração, glorificação a Deus e aos seus santos e anjos. Eu sempre falo, os colegas de ministério que estão aqui do coral, o Santo Irmão Aldo ele disse num boletim que em todas as reuniões da Igreja Apostólica, a Santa Avó e a Mãe Virgem Maria comparecem, elas se fazem presentes, elas deixam a glória dos céus, elas deixam de estar ouvindo os hinos que o coro angelical canta a todo instante, glorificando a Deus, o Criador, e elas vêm aqui estar. Olha a responsabilidade do coral. Elas vêm para ouvir o coral da congregação de Campo Grande, o coral da congregação de Dourados, de Maracaju, da região, de todas as congregações da igreja.
É por isso mesmo que ele, Santo Irmão Aldo, chegou a dizer certa vez: eu quero um trabalho feito com amor, dedicação e com qualidade. E para ter qualidade, o que precisa? Ouvimos ontem. É preciso ser feito com união, com a prática dos sentimentos bons. Irmãos, nós sabemos de que o ministério do coral de nossa igreja, com exceção de alguns regentes itinerantes, não tem um salário. E inclusive alguns, até jovens, que estão neste ministério glorioso, pode às vezes até se perguntar: mas e qual é a recompensa, pastor, de eu ser dedicado, de eu ser amoroso, de eu cumprir meu ministério com dedicação, querendo fazer o de melhor? Irmãos, a recompensa ela é vista na vida dos que fazem e cumprem seu ministério da forma que citei há pouco. Foi ele, Santo Irmão Aldo, quem disse, ele que prometeu: eu garanto a felicidade daqueles que cumprem seu ministério com amor e dedicação. É para aquele jovem que é dedicado receber a recompensa, quando às vezes lá num vestibular precisa fazer uma prova, quando lá na empresa que às vezes começou a trabalhar sendo apenas um ajudante, às vezes fazendo um estágio, e a Santa Avó foi abençoando, concedendo a saúde, concedendo a sabedoria, e aprendendo aqui na igreja a viver em harmonia com todos. É o que ontem ouvimos aqui na mensagem. E passa a ser uma pessoa querida, uma pessoa, um jovem, um moço, uma moça admirada. Da forma que o coral cantou, ser apostólico é assim, na escola, em todo lugar. E se torna uma criatura bem-sucedida. Quantos e quantos jovens apostólicos que são tão bem-sucedidos profissionalmente falando, que causam admiração aonde estudam, aonde trabalham, aonde estão. E ele, Santo Irmão Aldo, também falou que a recompensa maior ainda é aquela que nos espera no céu, da forma daquele hino que diz: quantos homens este plano divino ajudaram e trabalharam, e hoje nos céus são santos de poder. Quantos e quantos que aqui foram coristas e músicos, e o Santo Irmão Aldo chegou a falar a algumas famílias dizendo: teu pai tem vindo aqui ajudar o trabalho e o ministério do coral, que aqui foi corista e hoje está na glória dos céus. Esta, irmãos, é a maior recompensa que alguém pode querer, de poder ter uma vida eterna que não tem fim, e mais do que ainda uma vida eterna, um ministério eterno que não tem fim. De poder não apenas glorificar a Deus aqui, ainda nesta vida do corpo físico, mas poder glorificar a Deus para toda a eternidade. Mas isso tudo só é alcançado e conquistado por aqueles que se dedicam, não apenas no primeiro dia que vem fazer parte do ministério, agora ampliando, não só de corista, músico e regente, mas de obreiro, diaconisa, de pastor. Ouvimos aqui, irmãos, aquele primeiro amor que proporciona alegria em estar aqui servindo a Deus, ele não pode ser apenas no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. O que foi que ele, Santo Irmão Aldo, ensinou para nós e provou e viveu? Ele dizia:
Se começar bem é importante, terminar bem é mais importante ainda. Mas para que um ministério ele seja duradouro, bem-sucedido, não pode faltar a prática dos sentimentos bons. Ele precisa ser feito com humildade. Eu sempre falo, se eu cumprir o ministério na igreja buscando a minha própria glória, na igreja apostólica, é um ministério que está com os dias contados. É o que infelizmente já vimos no nosso meio. Ah, pastor, mas cantavam tão bonito. Ah, porque aquele solista cantava tão bonito no YouTube. E não está mais na igreja. Mas ele só queria cantar dia de festa. Se chamasse para ele ir lá na congregação pequena, ele não queria. Ele só queria ir na capital. Só na reunião online. Irmãos, o santo irmão Aldo ele ensinou e disse: quem busca a sua própria glória nesta igreja, infelizmente não fica, porque aqui só tem lugar para exaltar e glorificar os santos e anjos. Aí ocorre o que alguns, infelizmente, porque não é o nosso desejo, não é o nosso querer, mas alguns que saem e vão embora, dizendo: a igreja ficou muito pequena para mim. Ficou mesmo, estava buscando a sua glória, não glorificar a Deus e aos seus santos. Existem aqueles que muitas vezes se cansam tão fácil, por algo que às vezes ouviu alguém dizendo. Ah, pastor, falaram de mim, deram uma indireta falando assim, assim. Irmãos, o que fazemos aqui não é para o nosso colega de banco, a recompensa não é o nosso colega que vai nos dar, é a santa avó e o santo irmão Aldo. Então por que ficar preocupado no que os outros dizem, acham e pensam? Ontem meditamos sobre isto. Eu devo me preocupar sobre o que a santa avó e o santo irmão Aldo estão vendo em mim. Uma vez alguém foi para a sede e disse: irmão Aldo, fulano mandou pedir se o senhor esqueceu dele. Ele disse: não, eu nunca esqueci, é ele que esquece de mim. Uma vez num boletim ele falou: tem alguns que querem muito vir morar aqui na sede para ficar me vendo, para poder me ver todo final de semana, durante a reunião. Ele disse: o mais importante que devem se preocupar é ter o mérito de serem vistos por mim. Foi o profeta que nos ensinou. E às vezes alguns dizem, até para o regente, um solista: ah, eu na quinta-feira eu não vou na reunião, tem tão poucas pessoas para me ouvir. Ah, antes de começar a reunião eu não faço solo, tem poucas pessoas para me ouvir. Ele nos ensinou, o santo irmão Aldo, que citei há pouco: devo me preocupar se ele e a santa avó estão podendo me ouvir. E eles somente com o nosso Deus vão receber a nossa glorificação se nós, irmãos, cumprirmos o ministério praticando os sentimentos bons, querendo ajudar aqueles que têm mais dificuldade, querendo cooperar com aqueles que precisam da minha ajuda, querendo que todos tenham oportunidade. Eu sempre digo, na igreja apostólica tem oportunidade para todos. Eu não posso ficar pensando que somente eu sei fazer o trabalho. Ah, pastor, mas eu sou ungido, eu tenho 50 anos de ministério, eu sou solista há 50 anos. Mas está terminando bem a jornada? Da forma que o santo irmão Aldo falou que era importante?
O meu ministério está sendo produtivo? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Já imaginaram se Jesus se deixasse levar pelos comentários sobre o ministério dele? Negativos? Alguns dizem, pastor, eu vou lavar minhas mãos, não vou fazer mais nada em benefício da igreja. Ninguém vê o que eu faço. O Divino Mestre também ensinou, tolo é aquele que faz algo pela obra de Deus, buscando elogio. Faça para glorificar e exaltar o reino dos céus. Jesus, quando estava pregado naquela cruz, rejeitado, e lá foi humilhado, zombado, e aquele homem disse, mestre, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. Aquele homem creu ao ver tudo o que ele sofria em silêncio, dando a resposta mais importante e sábia, que é o silêncio, a todas as acusações e zombarias que recebia. O que foi que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele levasse em conta o que estava sofrendo, teria dito, meu ministério já cumpri, não salvo mais ninguém, olha, estou sendo rejeitado, humilhado. Não, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e salvando almas até os últimos instantes da sua vida, naquele corpo físico, porque o seu amor ao ministério era muito grande, porque ele veio para salvar, ele não veio para receber elogios, ele veio para trabalhar pela obra dos céus. Meus irmãos, existe aqueles que também, nos dias de hoje, têm se preocupado muito com as coisas materiais. O inimigo de nossas almas, ele criou uma arma poderosa para afastar o povo de Deus, do seu Criador, que principalmente é a ganância. É preocupações extremas com bens materiais, pessoas presas à família, tantas coisas. Com isso eu não estou insinuando que o apostólico tem que abandonar família, tem que abandonar o trabalho e viver só aqui na igreja. Não, isso é fanatismo e nesta igreja nunca existiu, nunca foi ensinado. Mas ele, Santo Irmão Aldo, ensinou dizendo, coloque a igreja em primeiro lugar na sua vida. Jesus ensinou, buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos que às vezes dizem, eu tenho tanta vontade de ser um corista, de ajudar a igreja, de ser um pastor, mas eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, meus filhos, irmãos. O Santo Irmão Aldo chegou a falar a muitos, esta igreja não atrapalha a vida pessoal de ninguém, mas ela ajuda. A recompensa é muito grande para aqueles que cumprem um ministério. Mas às vezes tem alguns que às vezes até promete. Mas quando eu tiver mais tempo eu vou ajudar a igreja. Irmãos, quem pensa assim nunca vai chegar esse dia, porque o inimigo ele luta para que não tenhamos tempo para Deus. E qual é aquele ditado que diz? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Alguns vão adiando, aí quando já está de idade, doente, às vezes gastou a vida só buscando coisas materiais, às vezes nem a família valorizou, não viu os filhos crescer, aí diz assim, nossa, mas eu queria ter ajudado mais, já foi, não tem mais como voltar.
Outros dizem, mas quando eu tiver a minha vida financeira estabilizada, eu vou ajudar a igreja. Irmãos, a igreja não atrapalha a nossa vida financeira. A bênção em benefício daqueles que ajudam a igreja é muito grande. A recompensa é muito grande. Mas deixarmos de ajudar a igreja por coisas financeiras, aí a perda vai ser grande. De cumprir seus deveres, em busca de coisas materiais, e o que restou foi falência, foi dívida, foi tantas coisas, porque se esqueceram de Deus. E a Santa Avó muito ensinava, os pastores antigos dizem que ela dizia, ela falava, o muito com Deus não é nada. Quantos que vivem como se fossem imortais, parece que a vida nunca vai chegar ao fim. E quanto mais tem, mais quer, a ganância é um vício. E se afasta da igreja, e se afasta da família, e se afasta do que é importante, do que é eterno. Jesus uma vez ele disse, numa parábola, ele disse assim, que existia um homem que tinha muitos bens. Ele tinha muitas terras que produzia muitos grãos. E numa colheita, ela foi tão grande que todos os celeiros que ele possuía não era suficiente para armazenar aquela produção. E aquele homem disse, eu vou fazer o seguinte, vou construir todos os celeiros o dobro de tamanho. Aí sim, eu vou ter tanta riqueza, tantas coisas, que eu quero viver só comendo e bebendo, sem se preocupar com mais nada. E Jesus disse, Deus, do seu trono, olhando o pensamento daquele homem, ele disse, que criatura insensata. Essa noite ainda será pedido a sua alma, a vida do corpo chegará ao fim. Do que adianta tudo a riqueza? Para quem deixar? Não é mesmo? Alguns deixam para que os filhos fiquem brigando, outros deixam para que o viúvo se case com outra, a viúva se case com outra, e vai ficar com os bens que aquela pessoa deixou de estar com a família, de estar na igreja para querer buscar. Já pensaram nisso? E aqueles que pensam, mas eu já fiz tanto pela igreja, eu tenho que descansar. Irmãos, irmãs, alguns trabalhos do coral, algumas congregações, tem coristas que exigem do regente que querem férias. Estamos cansados. Alguns trabalhos do coral tem férias em janeiro, tem férias em julho. É 2 por ano. E às vezes no momento da reunião, não houve preparo. Lembram do que eu falei lá no início? A Santa Avó e a Virgem Maria ali vieram receber aquela apresentação, aquela glorificação. Mas foi falha, porque não houve preparo. Não existe perfeição sem união e dedicação. Foi o que o profeta nos ensinou. E eu sempre falo assim, os irmãos lembram-se do santo irmão Aldo? Ele chegou a dizer certa vez, o povo apostólico pede muito pouco para o grande poder que eu e a Santa Avó recebemos para abençoar a vida deste povo. Aqui está colegas meus de ministério, pastores, que itineraram até muito mais tempo do que eu, que são itinerantes. E eles sabem do que eu falo. Teve momentos de nós dizer assim, de nós falarmos, quando acabávamos a escala, estávamos lá na sede, o santo irmão Aldo do seu corpo físico.
Nós dizíamos assim: hoje, sem ver o santo irmão Aldo ir embora, nós não vamos dormir. Foi poucas as vezes que nós conseguimos vê-lo ir embora, porque o sono, o cansaço nos dominava e nós acabávamos dormindo sem poder ver, porque ele saía quantas e quantas vezes, 4, 5 horas da manhã da sede, estava lá o nosso profeta lendo o seu pedido de oração, meu irmão. O coral canta: enquanto dormíamos, ele olhava por nós. E ainda ele colocava no boletim: o meu povo está pedindo muito pouco. E quando foi que ele disse: faz 40 anos que eu estou ouvindo a oração de vocês, e agora neste mês de janeiro eu quero 30 dias de férias, não clame pelo meu nome. Nunca ele disse isso. Que eu falei há pouco, ele dizia: estão pedindo pouco. Meu irmão e irmã, vamos aproveitar o momento para renovar os nossos votos de bem servir esta igreja, de fazer ainda mais o que já estamos fazendo. E podem ter a certeza que a recompensa será muito grande na vida daqueles que assim o fazem. Nosso tempo se esgotou, agradeço muito a presença de todos, e para finalizar vamos ouvir o coral, que vai cantar o hino com o coral e piano, Glorificação a Deus. É o que o nosso Pai Todo-Poderoso com seus santos e anjos esperam de nós. Nós temos a condição de apresentar, de fazer a eles o melhor possível. Vamos ouvir então.
Que assim seja, glorificar hoje e para todos sempre. Amém. Que possamos glorificar a Deus, aos seus santos, através do nosso ministério, de nossa vida, e que assim seja. Eles estão prontos para nos ajudar, para que isso seja uma grande realidade. Mais uma vez agradeço a todos pelo trabalho, aos nossos internautas, agradeço a oportunidade que tive de poder aqui estar, de poder aqui estar junto com os irmãos, para juntos participarmos da reunião de ontem e de hoje. Estive aqui num final de semana há 9 anos atrás, mais de 9 anos, e numa quinta mais de 5. Espero poder retornar, poder vir novamente e encontrar os irmãos no novo templo, com uma grande vitória para a nossa igreja. Convido os que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé. Nós vamos nesse instante orar. Tudo que falamos hoje aqui, irmãos, não é para apontar o erro da vida de ninguém, mas é uma oportunidade para ser diferente de hoje em diante. E nessa oração vamos fazer um propósito, pedir em benefício do nosso ministério. Vamos orar. Oremos. Santo profeta e irmão Aldo, é grande a alegria que sentimos de poder aqui ter estado e glorificado o teu nome, o nome da Santa Jesus, da Virgem Maria, de nosso Deus, do Espírito Santo e de todo o reino dos céus. Aqui estão os teus filhos e filhas que oram, que clamam, após ouvirmos a tua mensagem, Santo Irmão Aldo, de motivação, nos chamando a labutar. Aqui está aqueles que pedem em favor do seu ministério, pedem a sabedoria para executar o ministério com mais qualidade, força, ânimo, para não deixar as coisas da vida, as coisas materiais dominar o seu viver, mas para que sempre possamos colocar a igreja em primeiro lugar na nossa vida. Aqueles muitas vezes que estão aqui, até sentado hoje nesta reunião nos bancos dos membros, mas ao ouvirem esta mensagem sentiram o desejo de bem servir esta igreja. Os ajude para que tenham força e coragem para pedir, para trabalhar no ministério do coral, para poderem ajudar esta igreja a salvar muitas almas para o reino dos céus. Aqueles que sentiram o desejo de pedir para cooperar no ministério de obreiros, de diaconisas, até mesmo da pregação através dos nossos púlpitos, que estes possam vencer os empecilhos, terem coragem e aceitarem esta carreira de glória. Lembro também os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, os que necessitam de paz, consolo, felicidade, a cura das enfermidades, os que precisam de uma bênção para o lar, para o matrimônio, aqueles que precisam de sabedoria para educar os filhos, para os incentivar para estarem aqui na igreja trabalhando pelo reino do céu. Aqueles que necessitam muitas vezes de uma bênção para a sua vida material, que precisam da ajuda para o seu trabalho, que sejam estes atendidos, amparados e abençoados. Nesse instante, ó amado Jesus, lembro dos que não estão aqui por um motivo justo, aqueles que estão voltando da Santa Comunhão da Sede, que sejam amparados e protegidos, aqueles que vão a partir de agora se deslocar para os seus lares, às vezes viajar muitos quilômetros, que sejam amparados e protegidos também pelo reino dos céus. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para o seu ministério, para o seu viver, a bênção e a graça destes santos e anjos. Que o nosso Deus, o Pai, possa lhes abençoar, e que todos possamos sempre contar com as virtudes do Divino Espírito Santo, tendo humildade, paciência, mansidão, tendo amor por este ministério, para que sejamos vencedores, e ainda nesta vida terrena receber a recompensa dos céus. Assim seja hoje e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.
A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.